Bom, vamos aqui para que eu vou nomear como capítulo 3, a parte 3 do nosso estudo, que ele vai falar sobre produtos vetoriais, produtos de vetores, ok? Vamos para a nossa primeira definição. A definição é a seguinte: produto escalar, produto escalar, produto escalar, ou simplesmente produto interno usual de dois vetores u x1 y1 z1, que eu posso escrever como fosse x1i mais yj mais z1k, e v sendo x2 y2 z2, que é a mesma coisa que x1i x2i y2 e aqui o z2k, ok? É dado por, quando eu pego aqui o produto, né, interno usual, o produto escalar, certo? x1 y1 x2 y2 mais z2 x1 y1. Na verdade, isso aqui é o primeiro com o primeiro, x1 vezes x2, y1 com y2, z1 com o z2, tá ok? Podemos indicar o V como sendo o V, produto interno usual. Aqui lês, certo? Como o escalar V, certo? O escalar V. Temos isso aqui, ok? Por exemplo, tu tem assim, ó, item A seja o igual 3i menos 5j menos 5j mais 8k. Mesma coisa que 3 menos 5 e 8. Vamos tomar um V como sendo 4i menos 2j menos k, como sendo 4 menos 2 e 1. Aqui no caso, o produto de U vezes V, ele será dado como primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes o terceiro, que vai dar 12 menos 10 menos 8, que no final das contas tu vai ter aqui 12 menos 10, 2 menos 6, tá? Perdão, esse aqui é um menos 2. Então aqui vai dar um pouquinho diferente, né? Aí dá o valor aqui de 22 menos 8, que é igual a 14, certo? E assim, no caso, seria o produto interno, tá bom? Uma variação de tipo grande desse tipo seria assim, ó, seja U dado por 4, alfa e 1. V dado por alfa, 2 e 3. E os pontos A, 4, menos 1 e 2. B dado por 3, 2 e 1, menos 1.
Qual o valor? Qual o valor? Qual o valor de alfa? Tal que U vezes V mais BA igual a 5. Então vamos fazer por partes, tá bom? Solução. Primeiro, o meu BA, ele vai ser nada mais ou menos que A. BA será A menos B. O A, 4 menos 1 e 2. B, 3, 2 e menos 1. 4 menos 3, menos 1, menos 2, 2 menos o menos 1. 1, menos 3 e 3, certo? Daí, você vai ter o seguinte: o U4 alfa e 1 vezes o V alfa 2 e 3 mais BA 1 menos 3 e 3. Ele disse que isso aqui é igual a 5. Então será 4 alfa 1 vezes a soma aqui alfa mais 1 menos 1 e 6. Isso igual a 5. Continuando. Aí você faz primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Vai ficar 4 alfa mais 4 menos alfa menos 6 igual a 5. Certo? Fazendo de 1 a 1. 3 alfa menos 2 igual a 5. 3 alfa igual a 7. Alfa igual a 7 terços. Certo? E aí você fez um trabalho aí com produto interno usual, tá? Outra definição também importante a respeito de produtos entre vetores é o módulo ou norma, certo? De um vetor V dado por x, y, z é dado por então aqui V igual V vezes V, certo? Que seria aqui, no caso, x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado. Que também poderia ser caracterizado como V vezes V, tá ok? Dentro de uma raiz, tá bom? Exemplo. Exemplo é o seguinte: calcular o módulo de V igual a 2, 1 e menos 2, certo? Então, bem simples. O módulo vai ser cada um desses ao quadrado. 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, dentro de uma raiz. 4 mais 1 mais 4, raiz de 9, que é igual a 3, certo? Observação importante sobre versor, certo? Então, dado um V diferente de zero, o seu versor, U, é dado como muito simples. Então, o versor U, ele nada mais é que o V sobre o módulo de V, tá? E aí, onde esse U, né, em norma, vai ser igual a 1. Segunda situação é um negócio chamado distância, certo? A distância D entre 1A, x1, y1, z1 e B dada por x2, y2 e z2 é dado por D é a módulo a norma, certo? Então vai ficar a raiz. Então eu vou subtrair um pelo outro.
x1, x2 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, z2 menos z1 ao quadrado, tá? Tudo dentro de uma raiz, ok? Então você tem isso aí. Exemplo, bem simples de entender. Então, vamos lá. Sabendo que a distância entre A, dado por menos 1, 2 e 3, e B, dado por 1, menos 1 e M é 7. Qual o valor de M? Qual o valor de M? Tá? Então, bem simples. A distância, né, entre, aqui, a distância D entre A e B é dado pelo módulo, né? Então, ou seja, eu tenho que calcular quem é B e o módulo. Então, o AB é B menos A. E aí seria 1 menos o menos 1 mais menos 1 menos 2 mais, no caso aqui, M menos 3. 1 menos 1, menos 1 menos 2, certo? E aqui seria 2 mais 1 menos 3 mais M menos 3. Seria menos 1 M menos 3, M menos 4. Calcular aqui a norma disso, né, que é exatamente a distância. Ele diz o que aqui, no caso? Que ele vai ser, diz que é igual a 7, né, a distância. E aí você... detalhe, né? Essa coordenada aqui, B menos A, no caso, acabei fazendo foi uma coisa errada aqui. Bem aqui. Certo? Tu quer B menos A? Essa operação aqui não. Certo? Ficar aqui entre vírgulas, tá bom? Então vai ficar o último menos M3, 2 menos 3 e M menos 3, né? Subtraindo cada um. 1 menos 1, menos 1 menos 3, M menos 3. E aí, a resposta aqui nada mais é que a raiz de cada um desses aqui ao quadrado, M menos 3 ao quadrado. Deixa eu desenhar melhor essa última aqui. M menos 3 ao quadrado, ele fala que isso aqui é igual a 7. E aí você vai dando continuidade a isso aqui, tá bom? Leva os dois ao quadrado e assim por diante. Então fica como exercício aqui o término desse exemplo. Tá bom? Outro exemplo é o seguinte: determine alfa. Determine alfa para que o vetor V, que é o alfa menos 1/2 e 1/4, seja unitário. Então eu tenho que saber aqui da solução. É o seguinte: para que ele seja unitário, a norma dele é igual a 1, certo? Mas a norma é eu pegar cada um desses aqui ao quadrado dentro de uma raiz e dizer que é igual a 1, ou seja, alfa ao quadrado mais 1/4 mais 1/16 igual a 1. Alfa ao quadrado, 1 menos 1/4 menos 1/16. Então quer dizer o seguinte, que alfa ao quadrado aqui vai ficar 16, 16 menos 4 menos 1, tá? E aí vai ficar igual 11 sobre 16. Então, alfa mais ou menos raiz de 11 sobre 16, tá bom? Vamos agora para umas propriedades. Propriedades são as seguintes. Sejam, vamos tomar aqui um U dado por x1, y1, z1. Um V que ele é dado por x2, y2, z2. Um W que é dado por
x3, y3 e z3, tá ok? Em reais. Tudo bem? Temos as seguintes propriedades. Primeira, U maior ou igual a zero e U vezes U igual a zero se somente se esse U é zero. Propriedade 2, U vezes V igual a V vezes U, né, a comutativa. Propriedade 3 é o seguinte, U vezes V mais W é a mesma coisa que U vezes V mais U vezes W, força espécie da distributiva entre vetores. MU vezes V é igual a MU vezes V, que é a mesma coisa que U vezes MV, como fosse uma associativa, né, por um escalar. E a propriedade 5, que U vezes U é a norma de U ao quadrado, certo? Todas essas demonstrações também aqui eu vou deixar também a critério de exercício, tá bom? Então vamos lá para um exercício aqui. É o seguinte, exercício A, provar que U mais V ao quadrado igual a U norma, né, ao quadrado, duas vezes U vezes V mais V ao quadrado, certo? Então vou começar essa questão aqui da seguinte forma. Solução: se eu pego U mais V ao quadrado, ele é U mais V vezes U mais V, tá? Aí você vai fazer U vezes U distributiva, né? U vezes V, V vezes U e V vezes V. Só que U vezes U eu sei que é norma ao quadrado. Existe a associativa. Então posso escrever esse VU vezes U vezes V. E V vezes V que estava lá, ele é V ao quadrado. Então, no final das contas, U ao quadrado, norma de V ao quadrado, mais duas vezes U vezes V. Tá bom? Item B. Provar que U mais V vezes U menos V igual a norma de U menos norma de V ao quadrado, certo? Que vai ficar como exercício, ok? Então vamos para outra definição. Definição de ângulo entre vetores, tá? Então ângulo entre vetores sejam U diferente de zero e V diferente de zero. O ângulo θ entre U e V é a medida do ângulo POQ, onde aí vem a justificativa, OP e OQ são representantes de U e V, tá? Nós temos isso aqui. Então seria em desenho P, Q, aqui é um θ, U, V, O, certo?
onde, certo? I. Opa. Onde você tem o seguinte: θ está entre 0 e π, certo? Daí temos o seguinte: U menos V e o V, que é o ângulo θ, tá? U menos V, lembra quando tá fazendo a soma, né? Se eu quero a soma, por exemplo, U e V, esse é a soma, U mais V, começando no começo do primeiro e terminando no final do segundo, certo? No caso aqui, o que eu tenho aqui, olhem bem, né? Eu tenho V que está nesse formato, tenho U que está nesse formato. Então, por exemplo, o menos V estaria nesse formato. Então, o que você tem aqui, né? Começando no primeiro e terminando no segundo, você tem aqui o U menos o V, né? É o que eu tenho aqui, ok? E aí, aplicando a lei dos cossenos, temos o seguinte: primeiro, que U menos o V ao quadrado, ele vai ser U ao quadrado mais V ao quadrado menos duas vezes U vezes o V vezes cosseno de θ. 2. U menos V ao quadrado, ele também vai ser escrito assim, como U ao quadrado mais V ao quadrado menos duas vezes o V, né? Lembra da propriedade lá de cosseno de θ ser escrito como U vezes V, norma de U vezes norma de V, tá? Lembra disso aqui, que foi aplicado aqui. Então, de 1 e 2, temos o seguinte: isso aqui, tá? Então, daquele triângulo, eu posso ter essas duas considerações aqui, tá? Aplicando a lei dos cossenos, tá? Aplicando a lei dos cossenos, ok? Tenho isso escrito, e aí com isso eu tenho aí esse cosseno, nessa relação aí deles. Uma observação é a seguinte, que U ele é perpendicular, né? Sabendo disso aqui, ao V, né, os representantes, se U vezes V igual a 0. Então, a demonstração foi até feita em aulas anteriores, fica como exercício, certo? Note que eu tirei da lei dos cossenos, eu tirei aqui a primeira, tá bom? Então, você vai ter isso aí como tua primeira propriedade, tá? E aí, fui fazendo norma aqui, encontrei também a segunda, olhando aí no caso, esse triângulo aí, certo? Vamos para um exemplo aqui, que é o seguinte: calcular o ângulo entre U, que é igual a 1, 1 e 4, e V, que é igual a menos 1, 2 e 2. Né? Se tem cosseno, ele é U vezes V, U vezes norma de V. Então, tu vai calcular aqui 1, 1, 4 vezes menos 1, 2 e 2, ok? E aí, a norma, que é 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 4 ao quadrado, dentro de uma raiz,
vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, dentro de uma raiz, ok? Fazendo os valores de cima, eu vou ter como resultado menos 1 mais 2 mais 8. O de baixo eu vou ter raiz de 18 vezes a raiz de 9. Em cima eu tenho 9, 3 vezes 2, 3, que dá igual a 1 sobre raiz de 2, que dá raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, meu ângulo está entre 0 e 180, então aqui vai ser o ângulo de 45 graus, tá? Ok? Próximo, um exemplo B, seguinte, dados A igual a 3, 1, menos 2, B igual a 4, 0 e M, e o V igual a 2, 1 e menos 1. Calcule M. Calcule M sabendo que o ângulo entre AB e V é 60 graus, tá? Então vai ficar como exercício, mas a saída é bem simples, tá? Tu vai primeiro calcular quem é o AB, que é igual a B menos A. Tu já tem quem é o V, tá ali escrito na questão. O V é 2, 1 e menos 1. Aqui eu vou calcular para vocês. 4, 0, M, 3, 1 e menos 2. E aí 4, 1, 0 menos 1, menos 1, M menos o menos 2, M mais 2. O ângulo entre eles, o cosseno de θ, é dado U vezes V, norma de U, norma de V, e aí você bota o cosseno de 60 graus e vai preencher, né, aqui de acordo com cada situação dessa, tá ok? Você tem isso aí. E assim, por exemplo, C. Também eu dizer para vocês, determinar os ângulos internos, do triângulo ABC, sendo A 3, menos 3 e 3, B 2, menos 1 e 2, e C sendo 1, 0 e 2. Também vai ficar como exercício. Item D. Provar que o triângulo de vértices, A 2, 3 e 1, B 2, 1 e menos 1, e C 2, 2 e menos 2 é retângulo. Então você tem que achar aqui, né, que um deles é perpendicular, ou seja, o produto dá igual a zero de escalar, tá bom? Ok? Então nós temos isso aí. Dando continuidade, seguinte, vamos continuar a próxima aula, tá? A aula está extensa. A gente continua aí com altas definições.